Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Faremos a exposição do verso 1 ao verso 3. Assim diz a infalível palavra do nosso Deus, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, clamando que o Espírito nos ilumine para entendermos e amarmos a palavra. Santo Deus, nós carecemos de Ti agora neste momento de edificação, a fim de que o mesmo Espírito que inspirou estas palavras de Moisés também agora ilumine nosso coração para entendermos estas palavras e crermos nessas palavras. Entendermos que isso aqui é a palavra Tua, Senhor. Entendermos que isto é alimento para a nossa alma, de que nós precisamos disso. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a necessidade que temos da Tua palavra, de crermos na Tua palavra, de dependermos da Tua palavra, de obedecermos a Tua palavra. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor, e renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quantas vezes você já ouviu essa expressão na sua vida? Muitas vezes, né? A gente vive numa cultura meio cristianizada. O Brasil não é um país de crentes verdadeiros, mas é um país cristão, é um país cristianizado. Então, mesmo gente descrente fala muito sobre bênção, fala muito, né, que Deus te abençoe, fica com Deus. Essa palavra bênção está muito presente no nosso vocabulário popular, ainda mais entre nós, né, que somos verdadeiramente crentes. Quantas vezes você já falou que Deus te abençoe, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Deus te abençoe? Muitas vezes, tenho certeza. A grande pergunta é, será que nós sabemos o que significa bênção? Quando nós dizemos a alguém que Deus te abençoe, será que nós queremos dizer aquilo que a Escritura explica ser a bênção de Deus? Sempre que eu falo sobre bênção, eu lembro da historinha que o reverendo Augusto Nicodemos conta em uma das suas pregações, eu não lembro exatamente qual. Mas que ele fala que ele estava vendo um daqueles programas de televisão, aquelas redes neopentecostais. Ele estava lá um missionário entrevistando os irmãos. Conta a bênção, irmão. Ah, Deus me deu um carro. Conta a bênção, Deus me deu a casa. Conta a bênção, eu tinha uma dívida no banco, depois eu fui lá ver, cancelou a dívida. Conta a bênção. Não, porque eu tive um livramento, ia capotar meu carro, mas os ovos não quebraram no porta-malas. E conta a bênção, até que ele chegou numa senhorinha. Conta a bênção. E a senhorinha falou: pastor, eu descobri que Jesus perdoou todos os meus pecados. Eu descobri que eu não devo mais nada para Deus. Eu descobri que eu sou aceita por Deus. Jesus me perdoou, pastor. Ele falou: que legal, irmã. Agora conta a bênção, vai lá. O que é a bênção de Deus? Será que muitas vezes nós não estamos assim também? Entendendo a bênção de Deus com esta visão consumista, materialista, que, digamos assim, exalta mais os bens que Deus nos dá do que necessariamente o fato de pertencermos ao Senhor? Por vezes, talvez, estejamos assim, pensando que a bênção de Deus seja somente as dádivas que nós podemos tocar. Mas, de fato, a bênção de Deus é muito mais do que isso, e este texto fala muito sobre bênção. Para você ter uma noção, de Gênesis 1 até Gênesis 11, palavras como bênção ou abençoar aparecem 6 vezes. Só nesses 3 versículos que nós lemos, elas aparecem 5 vezes. É muita bênção concentrada. Deus está chamando Abrão, e Deus está prometendo uma bênção a ele. E assim também Deus nos chamou, e nos chamou para a bênção. Nos chamou prometendo uma bênção. Nos chamou concedendo uma bênção. Por isso, o título do sermão desta manhã, para você que está anotando, é
um chamado de bênção. Título do sermão: um chamado de bênção. Veremos qual é o chamado de Abrão e o nosso, e qual é a bênção de Abrão e também a nossa. Antes de começar a expor o texto, eu já vou pedir perdão aos irmãos. Se eu falar Abraão, vocês me perdoem. É a força do hábito, ok? Em Gênesis 12, ele ainda é Abrão. Ele só vai receber o nome de Abraão muito depois na Escritura Sagrada. Se eu confundir os dois, os irmãos vão me perdoar, ok? Então, o relato de Abrão começa no capítulo anterior, Gênesis 11. No verso 27, fala sobre as gerações de Tera. Começa uma nova sessão no livro de Gênesis, falando sobre as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. E aí a gente vai ver que Arã vai morrer ainda na terra do seu nascimento, vai falecer, e lá em Ur dos Caldeus, Tera vai juntar a sua família e vai depois se mudar para uma outra cidade que também vai se chamar Arã. Abrão, que era um dos filhos de Tera, vai se casar com uma mulher chamada Sarai, que era estéril. Os capítulos posteriores vão falar que este Abrão era um homem que tinha um bom número de homens, 318 para ser mais específico, homens treinados para a guerra, fora mulheres, crianças, homens mais idosos, meninos mais jovens. Então, certamente Abrão era um homem rico, tanto que quando ele vai ter com Faraó, Faraó quer ser amigo dele. Abrão certamente era um homem rico, poderoso na sua terra. E então Deus chega a este Abrão, rico e poderoso na sua terra, para falar a ele, no verso 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então aqui a gente já começa a perceber que o chamado de Deus não é algo tão simples. Não era um homem que estava na sua terra por nada. Inclusive, naquela época, era difícil de um homem abandonar a sua parentela, especialmente a casa de seu pai. Se ele precisasse migrar, ele migraria junto com a casa de seu pai. Mas Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. De fato, o texto sagrado mostra que eles estavam em Harã quando recebeu esse chamado. Mas Estevão, em Atos 7, vai dizer que esse chamado veio já em Ur dos Caldeus. Então, muito provavelmente, o que nós lemos aqui em Gênesis 12, é a segunda vez que Deus está chamando Abrão. Deus já chamou Abrão em Ur dos Caldeus, ele começou a se mudar de Ur dos Caldeus para Harã, e em Harã, Deus renova esse chamado, esta aliança que ele está formando com Abrão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai das casas dos teus pais, vai para uma outra terra que eu vou te mostrar, uma terra que você não conhece. Abrão não sabia para onde ele iria, mas ele obedeceu ao Senhor. Então, o comando divino vai do mais abrangente para o mais específico. Percebe que primeiro ele tem que largar a terra dele. Depois ele tem que largar a parentela, as pessoas da sua convivência, as pessoas que falavam o mesmo idioma, as pessoas que eram da mesma linhagem, digamos assim, seus conterrâneos. E depois, Deus vai ainda mais fundo e diz, agora sai da casa do teu pai. Do mais abrangente para o mais específico. O chamado de Deus para Abraão, o chamado de ele abandonar tudo, deixar tudo para trás e depender só do Senhor. Ele não vai mais poder depender da sua terra, da terra que ele conhecia, da terra onde ele tinha posses. Ele vai precisar se tornar peregrino. Ele não vai mais poder depender dos seus concidadãos, dos seus conterrâneos, dos seus amigos. Ele não vai mais poder depender da sua família próxima, a casa do seu pai. Ele vai precisar ir para um lugar desconhecido, descrito por Deus como a terra que eu te mostrarei, e lá, então, confiar somente em Deus, depender somente de Deus, para fazer esta nova jornada na sua vida. E o nosso chamado não é muito diferente do chamado de Abrão. Nós nos lembramos, por exemplo, que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que veio causar divisão entre pai e filho, mãe e filha, sogra e nora. E nesse mesmo contexto, Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Perceba que Jesus Cristo traz um chamado aos seus discípulos, tão grande quanto ou maior do que o chamado que Deus trouxe a Abrão. Se Abrão tinha que largar a terra, a parentela e a casa do seu pai, nós também temos que largar terra, parentela e até mesmo a casa de nosso pai, se for necessário, para seguir a Cristo Jesus. Não podemos permitir que nada
interfira no nosso relacionamento com Deus. E não podemos permitir que nada tome o lugar de Cristo. Não podemos dar desculpas do tipo, minha terra é prioridade, minha parentela é prioridade, minha família é prioridade. Ah, mas o que o meu pai vai pensar de mim se eu começar a seguir a Cristo? Ah, mas o que a minha mãe vai pensar de mim se eu começar a seguir a Cristo? Ah, mas o que meus amigos vão pensar? Nós não temos esse direito. O chamado de Deus a Abrão, assim como o chamado de Cristo a nós, é um chamado de exclusividade. A religião verdadeira sempre foi exclusivista. Deus sempre exigiu ser Ele o primeiro na vida dos seus filhos. Deus sempre exigiu prioridade. Cristo é a nossa prioridade. E, portanto, devemos deixar tudo para trás para seguir a Ele e somente a Ele. E isso pode custar muito. Isso pode ser muito caro para nós. Talvez custe verdadeiramente o seu relacionamento com seus pais e familiares. Talvez alguns de vocês tenham a experiência de que depois de se tornarem crentes, as festas de família não foram mais a mesma coisa. Os natais, anos novos, Páscoa, não eram mais aquele clima tão amigável quanto eram antigamente. Os aniversários, você parou de ser convidado para algumas coisas, os amigos deixaram você um pouquinho de lado, você já não era mais aquela pessoa da galera. Você começou a parar de ser convidado para sair, parar de ser convidado para participar de algumas coisas. Talvez você não esteja em alguns grupos de WhatsApp que os seus amigos estejam. É assim mesmo. Talvez isso custe os seus bens, talvez isso custe o seu emprego ou a sua promoção sonhada, porque você sabe que Cristo é a sua prioridade. Para conquistar este novo emprego ou esta promoção, você precisaria renegar aquilo que Cristo demanda de você. Custa muito, custa bastante, custa tudo. Por isso que Jesus fala que aquele que não tem disposição de tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele. Mas Ele nos consola também. Ele nos consola dizendo a nós que agora fazemos parte da família de Deus. E, portanto, assim está escrito em Marcos 10, 29 e 30, que Cristo disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Fazemos parte da família de Deus. Se o seu pai renega você, Deus te dá outros pais aqui no meio do povo de Deus. Se sua mãe renega você, Deus te dá outras mães no meio do povo de Deus. Irmãos, irmãs, casas para você habitar, campos para você desfrutar. Somos a família de Deus. E a família de Deus vive junto. E se a gente percebe que um dos nossos irmãos está sendo renegado pela sua família de sangue, não tem problema, a gente adota ele para a gente. A gente puxa ele para a gente. Esse é o consolo do Senhor. E mais, no mundo por vir, a vida eterna. Herdaremos o reino, herdaremos a glória, herdaremos toda a terra e o mundo com Abrão e com toda a sua descendência da fé. Tudo isso porque Cristo Jesus conquistou e dá para nós voluntariamente, dá para nós ricamente. Esta é a salvação de Deus, esta é a bênção de Deus, este é o chamado de Deus. Um chamado de exclusividade, um chamado que pode nos custar muito, mas um chamado para caminhar com Ele, um chamado para que, tendo Ele como nossa prioridade, nós nunca mais fiquemos sozinhos. Um detalhe do texto que eu não posso deixar passar. Os irmãos perceberam a razão pela qual Deus chamou Abrão? Perceberam no texto ali a razão pela qual Deus chama Abrão? Deus chamou Abrão porque Abrão era muito justo. Vocês viram isso lá no texto? Não viram, né? Porque não está escrito isso. Abrão não foi chamado por Deus porque ele era muito justo, muito bonzinho, porque ele merecia esse chamado. Se nós pensarmos que Abrão provavelmente viveu na terra mais ou menos na época de Jó, ou até mesmo um pouquinho depois de Jó, Jó seria um candidato muito mais adequado do que Abrão para receber esse chamado de Deus. Jó não era o homem mais justo da terra. Abrão, depois nós veremos isso na revelação posterior, era um homem que vivia na Mesopotâmia e ele adorava os deuses da Mesopotâmia.
Por que Deus chamou Abrão? A resposta é única, porque Ele quis. Porque Ele escolheu Abrão. Porque Ele elegeu Abrão. Porque Ele escolheu ser misericordioso com pecadores que não mereciam nada, nem misericórdia da sua parte. Você percebe como a soberania de Deus, essa verdade bíblica de que Deus é soberano ao chamar pecadores, está em toda a Escritura Sagrada, a gente não precisa ficar procurando textos prova para isso. Toda a Escritura Sagrada fala de Deus chamando pecadores, porque Ele quis. Por que Ele chamou Abrão? Por que Ele não chamou qualquer outra pessoa no mundo? O que Abrão tinha de especial? Nada. Nada. Abrão foi resgatado pela graça de Deus, assim como nós. Isso vale para ele, vale para mim, vale para você. Que Deus seja exaltado e todos nós humilhados diante do seu amor, da sua graça e do seu perdão. Estamos vendo que este texto fala sobre um chamado de bênção. Já vimos qual é o chamado de Abrão, um chamado para ter Deus como a sua única fonte de quem depender. E esse é o nosso chamado também. Um chamado de exclusividade, um chamado para deixar tudo para trás e depender só do Senhor. E nós veremos agora qual é a bênção de Abrão e também a nossa. Tendo chamado Abrão por pura graça, o Senhor agora Ele promete 7 coisas no texto. O verso 2 diz: de ti farei uma grande nação. Essa é uma promessa interessante. Para ser uma grande nação, você precisa de muita terra e muito povo, certo? O Brasil é uma grande nação, tem muita terra e muito povo. Bom, Abrão estava ficando sem terra, ele estava saindo da terra dele. E muito povo ele também não tinha, porque sua mulher era estéril. Chamado muito interessante, uma promessa muito bela de Deus. De ti, que não tens terra e que não tens filhos, farei uma grande nação. Segundo, o Senhor promete abençoá-lo, te abençoarei. Terceiro, promete tornar o seu nome grande, engrandecerei o teu nome, tornarei o teu nome influente, reconhecido. A nossa tradução traz a quarta como uma ordem, se tu uma bênção, mas nisso a nossa tradução está sozinha. As demais traduções para o português, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, a NVI, a NVT, se você quiser comparar depois, todas elas trazem isso como uma promessa. Tu serás uma bênção. Essa é a quarta promessa de Deus para ele. Então, em quarto lugar, Deus promete que Abrão mesmo será uma bênção, mediante o nome grande que receberá para todos os que ele influenciar. Quinto, a promessa de Deus, no verso agora de número 3, abençoarei os que te abençoarem, os que te bendizerem, eu bendirei também. Sexta promessa, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, aqueles que forem contra ti serão amaldiçoados. Sétima promessa, em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou como Paulo traduziu lá em Gálatas 3 e nós lemos, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, resumindo, Deus promete a Abrão, eu vou fazer o seu nome muito influente, o seu nome muito grande, muito reconhecido em toda a terra. Eu vou te dar muitos descendentes, eu vou te dar muita terra. De fato, você vai herdar o mundo todo. É assim que Paulo interpreta a promessa lá em Romanos 4,13, que Abrão se tornaria herdeiro do mundo, não é a terra de Canaã, do mundo. É isso que Deus está prometendo para Abrão. Muita terra, toda a terra. É isso que eu vou fazer com você, Abrão. Eu vou te dar muito povo, muita terra, e o seu nome vai ser muito influente por todas as gerações. Eu vou abençoar você, e você vai ser uma bênção para outros. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e de fato em você, todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados. Mas afinal, o que é essa bênção? O que é essa bênção que Deus daria a Abrão e também por meio dele estenderia a todos os povos da terra? A melhor maneira da gente entender o que é bênção é voltar para a Escritura Sagrada e ver como ela explica o que é a bênção. Lá em Gênesis 1, 28, tem a primeira menção de bênção a seres humanos. Deus os abençoou, falando sobre o homem e a mulher, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Então esta é a bênção de Deus. Engraçado, a bênção de Deus é uma ordem, né? Esta é a bênção de Deus. Fecundidade, multiplicação. O homem que foi criado à imagem de Deus, recebe a bênção de Deus agora para multiplicar essa imagem, enchendo a terra de descendentes, enchendo a terra da glória de Deus, de pessoas que refletem perfeitamente a imagem de Deus, como Adão o fazia. Esta é a bênção.
encher a terra da glória de Deus, multiplicando essa imagem e dominando esta terra, desfrutando dela e governando ela como o próprio Deus o faria. Esta é a bênção. Muitos descendentes que refletem a glória de Deus, que refletem a imagem de Deus. E esse desfrutar da terra, dominando-a, governando-a, como o próprio Deus o faria. Tudo isso seria feito, claro, na presença de Deus. Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus. O texto de Gênesis 3 fala que na viração do dia, Deus ia até o jardim para se relacionar, conversar, falar ao homem. Então, a bênção de Deus é poder multiplicar a sua imagem e desfrutar da terra que Ele criou, governando esta terra na presença dEle. Por que é importante esse detalhe final? Porque nós sabemos que o homem caiu em pecado. E mesmo caindo em pecado, o homem continuou se multiplicando, não continuou? Continuamos multiplicando. O homem também continuou enchendo a terra, continuou dominando a terra. Todo o domínio que nós temos sobre a terra, todo o desenvolvimento tecnológico, todas as coisas que vieram depois, o desfrute que nós temos da criação de Deus, nós continuamos tendo tudo isso. Mas isso não é mais retratado como bênção. A terra foi amaldiçoada. A terra agora produziria cardos e abrolhos. O trabalho seria extenuante, o trabalho seria consumidor e daria pouco fruto. Tudo ficou mais difícil. E o que mudou com o pecado? Mudou que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Onde está a presença de Deus agora? Longe do homem. Todas essas coisas feitas fora da presença de Deus não são mais bênção. A bênção agora de Deus está restrita à história da redenção. A história de como Deus restauraria essa terra que foi amaldiçoada por causa do homem. Ou seja, a bênção de Deus é desfrutar da presença gloriosa de Deus, de uma reconciliação com Deus que permite ao homem, então, multiplicar-se, encher a terra e desfrutar dela. Em poucas palavras, a bênção de Deus é ter relacionamento com Deus, é se relacionar com Deus de maneira favorável. Foi assim que os apóstolos entenderam esse texto. O seu dedinho ainda está lá em Gálatas 3? Vamos ver em Gálatas 3 de novo. Como que Paulo interpreta esse texto da Escritura Sagrada? Paulo diz que no verso de número 8, a Escritura previu que Deus justificaria pela fé os gentios. E, portanto, preanunciou o Evangelho a Abraão. 2 pontos, citação de Gênesis 12, 3. Em ti serão abençoados todos os povos. Paulo está dizendo que quando Deus falou para Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, Deus estava preanunciando a ele o Evangelho. E qual é o Evangelho? Qual é a boa notícia? Paulo já explicou, no próprio verso 8. Deus justificaria pela fé os gentios. A bênção que, por meio de Abraão, chegaria a todos os povos é a bênção da justificação pela fé. E o que é a justificação? Já vimos em sermões passados. Deus nos aceitando como justos, perdoando todos os nossos pecados. É o fato de sermos salvos e desfrutarmos de reconciliação com Deus, de aceitação por Deus. Essa é a boa notícia da bênção de Abraão, estendida a todos os povos. Nós somos abençoados com o crente Abraão, pelo fato de sermos justificados. Você percebe? Paulo entendeu que a bênção era o Evangelho, a bênção era ser reconciliado com Deus, a bênção era estar na presença do Senhor. E esse tema da presença vai vir agora nos versos 13 e 14. Não é só o fato de ser perdoado. O verso 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Verso 14, propósito, para quê? Para que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Cristo nos resgatou para que a bênção chegasse a nós. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Percebe que a bênção de Deus traz consigo o Espírito de Deus que foi prometido e agora é derramado sobre nós. O Espírito de Deus que agora habita em nós como a igreja e em nós como crentes particularmente. O Espírito de Deus que habita em nós e em você
vem da bênção de Abraão. É a presença de Deus. A presença de Deus que antes estava no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo, mas nos últimos dias se manifestou em Cristo Jesus, o verdadeiro templo. E agora nós, como igreja, corpo de Cristo, recebemos o derramar do Espírito Santo para que desfrutemos da presença gloriosa do Espírito em nós. E essa é a bênção de Abraão que chegou aos gentios. Então a bênção, meus irmãos, é a presença de Deus. Sendo perdoados os nossos pecados, sendo recebidos por Deus de novo, agora nós temos a presença dele em nós. E isso é a bênção. Essa é a bênção de Abraão que chegou até nós. É assim que Paulo interpreta esse texto. Nós precisamos aprender a interpretar a Escritura com Paulo. Que os apóstolos sabiam interpretar o Antigo Testamento. Nós precisamos aprender com eles. Então, qual é esse chamado de bênção que Abraão recebeu? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Dependa de mim, somente de mim, de mais nada. E eu vou te abençoar com a minha presença. E na minha presença, então, agora você vai se multiplicar e vai encher a terra e vai desfrutar dela para sempre. Qual é o nosso chamado? O mesmo. Abandona tudo. Tudo de que você dependia. Tudo aquilo que você guardava no seu coração como o mais precioso nesta vida. E dependa somente de mim. E confie somente em mim. E confie somente no meu Filho para você receber o resgate desta vida fadada ao pecado e à morte. E eu derramarei o meu Espírito sobre você. Perdoarei os seus pecados. E você será aceito por mim de novo. E agora eu vou caminhar com você. E você vai depender de mim. E você então vai se multiplicar. E você vai encher a terra. E você vai dominá-la, desfrutar dela para sempre. Essa é a bênção de Deus que chegou até nós. Por isso, que Deus te abençoe. Concluindo, recebemos do Senhor um chamado de bênção. Bênção não é apenas ter um nome grande, muitos filhos e muita terra. Muita gente tem isso hoje em dia. Muita gente que não faz questão nenhuma de ter qualquer relacionamento com Deus. Tem muitos filhos, muita terra, nome muito influente. Pergunta, será que a gente pode chamar essas pessoas de abençoadas? De fato, elas provam da graça de Deus, elas provam da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que faz nascer o sol sobre justos e injustos, derrama a chuva sobre justos e injustos. Mas não me parece que elas desfrutem da bênção de Deus. Nós desfrutamos da bênção de Deus em Cristo Jesus. E como nós devemos viver à luz disso? Valorizando a bênção que recebemos em Cristo. Precisamos honrar o nosso chamado, deixando de lado os nossos bens, os nossos amigos e até mesmo a nossa família, por amor do Senhor. O reino de Deus e a sua bênção encheram o nosso coração e, portanto, ali deve estar também o nosso tesouro. Nosso tesouro deve estar nesta bênção. Dela devemos depender e nela devemos trabalhar. Devemos acumular tesouros nos céus. Tudo aquilo que nós tivermos nesta terra, seja multiplicando a nossa semente, seja recebendo um nome influente, ou seja recebendo bens para desfrutar e dominar, que seja feito para a glória do Senhor, com vistas à herança que receberemos no último dia. Vamos viver em todas as circunstâncias para a glória daquele que nos chamou. Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, abençoados não são os ricos e poderosos, abençoados somos nós que em Cristo temos nossos pecados perdoados, fomos feitos filhos de Deus, aceitos por Deus e temos mais toda a sorte de bênção espiritual. São bênçãos que não dá nem para listar, é muita coisa que Deus nos dá. Mas tudo isso Ele nos dá por causa da sua presença conosco. Talvez como Abraão estejamos ainda sem terra alguma, talvez como Sara sejamos ainda inférteis, mas seguimos firmes na dependência do Senhor. Ele é misericordioso, tem nos abençoado ricamente com toda sorte de bênçãos, mas nós nunca nos esqueceremos de que a bênção de Deus, a verdadeira bênção de Abraão, começa no fato de que nós estamos com Ele e habitamos com Ele e desfrutamos da promessa de habitar com Ele
para todo sempre. Que Deus continue a nos sustentar até o último dia em que verdadeiramente desfrutaremos dessa bênção, sem mais pecado e morte. Amém.